Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Jonatas e é um prazer imenso ter você aqui. E nessa videoaula nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Isso porque, pessoal, eu estou trazendo uma série de vídeos falando sobre tratados e limites. Esse é o foco nesse momento daquilo que nós vamos estudar aqui nesse vídeo. No primeiro vídeo falando sobre esse assunto de tratados e limites, eu trouxe a Bula Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas. Então essa linha vertical que vocês podem ver aí nesse slide no mapa, né, é o chamado, está escrito ali, o Meridiano de Tordesilhas, né, que foi assinado em 1494. E aí em 1534 o Brasil vai ser dividido em 15 lotes e a efetiva colonização do Brasil vai começar aqui, quando esses lotes vão ser entregues à iniciativa privada. O Brasil ele ficou praticamente abandonado, pessoal, guarde isso, o Brasil ficou praticamente abandonado de 1500 até 1530, porque os portugueses não encontraram metais preciosos no Brasil, os indígenas não faziam comércio e Portugal, em contrapartida, tinha um lucro absurdo com Calicut na Índia. Nós vimos já em umas videoaulas anteriores que aquilo que levou às grandes navegações, ao descobrimento do Brasil, ao descobrimento da América, foi porque os turcos otomanos tomaram Constantinopla, ali na atual Turquia, ali Istambul, na Turquia. Eles tomaram aquela região que era praticamente o centro comercial do mundo daquela época. Então os turcos otomanos tomaram Constantinopla e impuseram um bloqueio de comércio naquela região, trazendo um prejuízo muito grande para os entrepostos comerciais como Gênova, como Veneza, né? Então os europeus estavam assim necessitando muito de especiarias, né? Então quando a gente estuda, a gente sabe até hoje, tenta comprar canela, sabe, essas especiarias hoje no mercado. Você consegue comprar lá a grama, né, vendida geralmente a grama, e isso até hoje é bem acessível. Mas se você comprar, por exemplo, 1 quilo de determinado tipo de especiaria, é absurdamente caro. Então imagina esses navios saindo de Portugal, indo para Calicut, na Índia, e trazendo toneladas desses produtos para revender na Europa. Então Portugal teve um lucro absurdo, porque Portugal foi a única nação que conseguiu contornar o continente africano e fazer comércio com Calicut na Índia, né, e trazer esses produtos ali para a Europa e revender. Então, de 1500 até 1530, Portugal teve um lucro absurdo do comércio com Calicut na Índia, porque era a única nação que conseguia chegar lá e obter os produtos. Mas em 1530, então, os turcos otomanos vão ver a besteira que eles fizeram, a cagada que eles fizeram, eles vão reabrir o comércio no Mediterrâneo e Portugal vai perder esse monopólio do comércio das especiarias do Oriente. Não que Portugal tivesse imposto esse monopólio, certo? Mas porque os turcos otomanos haviam trazido esse bloqueio, Portugal era a única nação que conseguia contornar o sul do continente africano e fazer comércio com Calicut na Índia. Então, com a reabertura do comércio do Mediterrâneo, Portugal perde esse monopólio do comércio com as especiarias vindas do Oriente. E diante desse revés aí, a coroa portuguesa vai voltar os olhos deles para o Brasil e vão dar início, então, vão falar, nós vamos ter que realmente colonizar o Brasil e explorar o território e as suas riquezas, né, para manter uma balança comercial aí, econômica favorável. Então, pessoal, como primeira medida para reverter essa situação, o rei de Portugal, Dom João III, na época, enviou uma expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza em 1530. Então, Martim Afonso de Souza ele vai explorar o litoral, ele vai combater os contrabandistas, ele vai criar a primeira vila em 1532, nós sabemos que foi São Vicente, ali a região de São Paulo. E o sucesso dessa vinda de Martim Afonso de Souza, né, vai levar em 1534, no ano de 1534, o território a leste de Tordesilhas. Então a gente tem no mapa aí essa linha vertical, que é o Tratado de Tordesilhas. Então o que fica aí para a direita, né, é a região leste, né, e o que fica para cá, para a esquerda, é a região oeste dessa linha de Tordesilhas. A linha é a nossa referência para determinar leste-oeste. Então o Brasil está na região leste. Então o território a leste de Tordesilhas, território brasileiro, foi então dividido em 15 lotes e a efetiva colonização do Brasil vai ser entregue ao setor privado. Aquelas pessoas que tiveram lucro absurdo com o comércio com Calicut na Índia, agora vão ter que dar um retorno para a coroa portuguesa, que vai dizer, ó, vocês lucraram muito, agora a gente precisa da ajuda de vocês, beleza? Então, assim começa o Brasil. Tem nesse mapa aí os nomes, né, das capitanias, e muitos dos capitães donatários, pessoal, nem sequer chegaram a vir para as capitanias. Era muito arriscado, era muito caro, né?
Então, às vezes as pessoas vinham em navios e o navio afundava no mar, o cara perdia tudo que ele tinha investido, né? Ele morria e assim, era muito perigoso, muito arriscado, muito caro, né, realizar essa efetiva colonização do Brasil. Depois eu vou entrar nesse assunto das capitanias hereditárias, mas especificamente dentro do processo histórico. Mas aqui eu estou tratando então de extensão territorial, dimensão territorial, tratados e limites. Nós sabemos que apenas duas capitanias vão prosperar, que são Pernambuco e São Vicente. Né? Então, São Vicente, porque pertencia a Martim Afonso de Souza, que recebia dinheiro da coroa portuguesa. Né? Então, ele foi enviado pela coroa portuguesa. E Duarte Coelho, ele trouxe a família, ele soube ter um bom relacionamento com os índios. Okay? Então, foram essas duas capitanias as únicas que prosperaram nesse período. Depois eu vou aprofundar de 1500 até 1530, a questão do período pré-colonial, até nós chegarmos ali a partir de 1530 com Martim Afonso de Souza, que vai dar início à preparação para a efetiva colonização do Brasil. Vai se estabelecer no Brasil o sistema de plantation, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, aí nós vamos ter o primeiro ciclo econômico do Brasil, que é o açúcar. Algumas questões já colocaram que o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o pau-brasil. Errado, porque o pau-brasil não foi ciclo econômico. Okay? O primeiro ciclo econômico do Brasil é o açúcar. Então a gente depois vai entrar nesses assuntos de uma forma mais específica, como eu falei, mas a gente está estudando então agora tratados e limites. Como que o Brasil adquiriu a dimensão territorial que ele tem hoje, ok? Então vamos dar uma olhada, pessoal, como é que esses assuntos, por exemplo, eles às vezes caem em prova. Eu separei algumas questões para a gente dar uma analisada, tá? Então eu achei essa questão aqui no site, que diz o seguinte, questão da Unifesp, e diz que entre os donatários das capitanias hereditárias, ali, ó, de 1531 até 1534, não havia nenhum representante da grande nobreza. Então essa ausência indica que, bom pessoal, algumas bancas vão utilizar uma bibliografia específica, então partindo do pressuposto que essa afirmativa aqui é verdadeira e que não vieram nobres, então quem são as pessoas que teriam sido enviadas para o Brasil? Teria que ser os comerciantes, aqueles que tiveram um lucro muito grande com o comércio, com Calicut. Então, essa ausência da nobreza indica que, aí nós vamos analisar primeiramente aqui, ó, a alternativa A, que diz: a nobreza portuguesa, ao contrário da espanhola, não teve perspicácia com relação às riquezas da América. Pessoal, essa aqui é uma alternativa falsa, porque dizer que a nobreza portuguesa não teve perspicácia é uma questão de opinião, uma questão de ponto de vista e não de um fato histórico, beleza? Então essa aqui é uma questão para tentar confundir o candidato na hora da prova. Então, olha só, como eu falei, vir para o Brasil, não havia estrada, não havia porto, não havia comércio, não havia nada. Então você sair da Europa, que já havia já eram assim, povos civilizacionais milenares, vir para o Brasil, investir tudo aqui de uma maneira arriscada, então era muito complicado. Então dizer que a nobreza portuguesa não teve a mesma perspicácia que a espanhola, tá errada essa questão, ok? E aí a gente desconsidera ela porque justamente ela para confundir o candidato. Então dizer que a nobreza portuguesa não teve perspicácia, como assim? Ok? É claro que eles tiveram a perspicácia. Eles olharam e falaram assim, cara, nós não vamos ir para lá, porque lá é muito arriscado. E outra coisa, quando a gente fala da nobreza, a gente está falando de senhores feudais, que têm terras em Portugal. Para que eles vão deixar a sua terra, sua casa, sua família, a sua estabilidade para vir para uma terra e arriscar aqui, ter combate com os índios, né, e ficar à mercê da própria sorte, né, tendo que, né, fazer tudo do zero de novo. Tudo que o cara conquistou na Europa, agora ele vai ter que começar tudo do zero no Brasil. Então, essa questão está errada, beleza? A letra B vai dizer o seguinte, que a coroa portuguesa concedia à burguesia, que no caso é os comerciantes, né? E a palavra burguesia, pessoal, é uma expressão marxista para denegrir a atividade comercial. Então, a coroa portuguesa concedia à burguesia e não à nobreza os principais favores e privilégios. Então, também é uma questão aqui, pessoal, que está errada. Por quê? A coroa portuguesa, ela concedeu, né, baseado nessa alternativa aqui, ela concedeu aos comerciantes, né, empreender no Brasil, porque eles haviam tido um lucro absurdo com o comércio com Calicut na Índia. Então, eles tiveram sim favores, eles tiveram sim privilégio. Então a gente vê claramente que essa questão aqui está errada. Então, por exemplo, a coroa portuguesa não era contra os comerciantes e nem era contra a nobreza.
né? Então, essa é uma questão aí que ela está errada porque ela força realmente, né, o contexto do que acontecia na época. A letra C vai dizer que no sistema criado para dar início ao povoamento do Brasil, que sistema foi esse? De capitanias hereditárias. Então diz que não havia nenhum resquício do feudalismo, né? Bom, pessoal, também é uma questão errada porque feudo significa terra. O senhor feudal é o grande proprietário de terras. Então, se você não assistiu as primeiras videoaulas que eu falei sobre feudalismo, assista. Porque feudo é terra, senhor feudal é o grande proprietário de terra. E o Brasil foi dividido em 15 lotes, numa extensão territorial gigantesca. O Brasil tem dimensões continentais. Cada lote desse, pessoal, é muito maior do que países da Europa. Então, com certeza havia o resquício dos proprietários de terra, do feudalismo. Então, a gente vê claramente que essa questão C ela está errada. A letra D vai dizer que na América Portuguesa, ao contrário do que aconteceu na África e na Ásia, a coroa foi mais democrática. Bom, pessoal, assim, de forma alguma, né, houve essa questão de democracia na época, porque Portugal era um país monárquico, né? Tinha ali a nobreza, tinha o rei, tinha os comerciantes. Então, dizer que a América Portuguesa, ao contrário da África e na Ásia, foi mais democrática é uma questão assim que não condiz com a realidade, porque o mesmo sistema que Portugal implementou aqui nas capitanias hereditárias, ela havia tentado implementar, por exemplo, na Ilha da Madeira, em outras colônias, né, que foi o plantation, o cana-de-açúcar. Então Portugal já havia implementado esse sistema em outras regiões e ele traz o mesmo sistema para o Brasil, ok? Então dizer aqui que foi mais democrático que lá. E assim, nem era democrático, né, pessoal? Nesse período, a coroa portuguesa determinava, era uma monarquia absolutista, ela determinava e assim deveria ser feito ali junto com a nobreza, né, junto com os comerciantes, determinava e assim que deveria ser feito. Então essa questão aqui, ela está errada, ok? E aí, pessoal, o gabarito dessa prova, segundo eu achei no site, considerou como resposta certa a letra A. Diz que as possibilidades de bons negócios aqui eram menores do que em Portugal e em outros domínios da coroa. Bom, pessoal, os nossos indígenas eles não faziam comércio, então com certeza fazer negócio aqui era muito difícil, né? Então, assim, mesmo eles vindo, né, você vai ver que dos 15 lotes, apenas 2 vão prosperar. Então, a possibilidade de bons negócios aqui era menor que em Portugal, que já era um país civilizacional, né? Tinha ali grandes propriedades rurais, né? Portugal tinha seu sistema, né, administrativo, né? Tinha a coroa portuguesa, era um país rico para a época, diante do lucro que eles tiveram com Calicut na Índia. Então, as possibilidades de bons negócios aqui eram menores, com certeza, porque os índios não faziam comércio, simples assim. E, dada a efetiva colonização do Brasil, o sistema da cana-de-açúcar, né, vai dar certo aqui apenas em Pernambuco e São Vicente, as 2 lotes que vão prosperar efetivamente, segundo a historiografia oficial. Então, essa é a questão letra E, que é a questão correta considerada pela banca. Bom, pessoal, eu separei aqui mais algumas questões para a gente continuar a ver como que esse assunto aí cai em prova. Eu achei também num site, questão 5 da UFC do Ceará. Nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa, então, qual foi a concessão das terras? As capitanias hereditárias, né? Então, pretendiam tanto a ocupação e o povoamento, como a organização da produção do açúcar, né? Então, a gente vai ter as capitanias hereditárias que vão desenvolver o Brasil com base no açúcar, com fins comerciais. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos. Então vamos analisar aqui a letra A, que diz que dividiu o território em capitanias hereditárias. Ok, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários, os capitães donatários, que por sua vez distribuíram as terras em 6 marias. Então você tinha os 15 lotes, que eram os 6 marias? Eram lotes que eram dados a algumas pessoas dentro da capitania hereditária para que essas pessoas desenvolvessem as suas terras. Então, a alternativa está correta. 6 marias eram lote dentro das capitanias hereditárias. Há homens de posse, né, que a demandaram, pessoas que tivessem condições de investir na sua 6 Maria e desenvolvê-la. Ok? Então, essa alternativa aqui, pessoal, a letra A, está correta. A letra B vai dizer aqui o seguinte: vendeu as terras brasileiras
a senhores de engenho. Pessoal, não houve a venda, houve a cessão, foi dado as terras brasileiras. Então essa alternativa de cara aqui já está errada. A letra C aqui embaixo vai dizer o seguinte: dividir o território em governações vitalícias, cujos governadores distribuíram a terra entre os colonos e portugueses. Bom, pessoal, essa alternativa aqui, a letra C, ela assim, é uma questão assim, bem interpretativa, ok? Então, quando a gente fala assim, do sistema de capitanias hereditárias, como que, embora fosse hereditária, a posse da capitania não pertencia ao capitão donatário. Olha que coisa interessante. Porque, na verdade, o capitão donatário, ele se tornava um administrador do rei, porque as terras pertenciam ao rei. Então, dividir o território em governações vitalícias é uma expressão meio abstrata. O que seriam essas governações vitalícias, né? Dado que a posse de cada um dos 15 lotes pertencia ao rei e os capitães donatários, eles eram, na verdade, administradores. Então, essa é uma questão assim, que se você for analisar entre a alternativa C e a alternativa A, deixa eu só ajeitar aqui o meu celular, que ele tombou aqui, pessoal. Às vezes a gente vai gravar aqui e acaba acontecendo assim, acidentes, né? Bom, então quando a gente compara, por exemplo, a letra A com a letra C, por exemplo, tem questões de prova, pessoal, que elas perguntam isso. Qual que é, na verdade, a mais certa? Ok? Então, qual que é a mais certa? Então, perceba que a alternativa A, do início ao fim, você tem certeza de que ela está correta. Agora, a letra C, ela entra uma questão assim, no meu ponto de vista, o que ela quer dizer com governações vitalícias? Não está explícito isso daqui, nem na afirmativa aqui em cima, nem na própria questão aqui embaixo. Né? Então, é uma questão assim que te deixa realmente querendo assim, te confundir. Eu achei essa questão aqui, nesse aspecto, muito mal elaborada, porque se a gente entender que governações vitalícias, que ele quer dizer aqui no texto, são as capitanias hereditárias em si, então, de fato, o território foi dividido. E os governadores distribuíram a terra entre os colonos portugueses, nas Seis Marias. Então, essa questão, dentro do meu ponto de vista, ela não está errada, mas talvez essa prova aqui, na maldade, porque algumas bancas são boçais e soberanas, ela não queria certa. Ela pode ter querido aí a mais correta, ok? Então a gente, às vezes, pessoal, a gente se depara com essas coisas meio esdrúxulas em concurso público, ok? Às vezes as bancas são boçais e soberanas. Então, é uma questão muito complicada, muito difícil, que com certeza derrubou muito candidato bom aí na hora da prova. Tá? A letra D vai dizer que esse sistema armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território. Pessoal, Portugal não armou fortemente os colonos, ok? Então essa alternativa aqui está errada. A defesa do território foi entregue à iniciativa privada. E esses sim, né, os comerciantes, aqueles que vieram para cá, que tinham que defender com os seus próprios recursos. Então a alternativa D está errada. A letra E, distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores, nada a ver com valente conquistadores, simplesmente aqueles que tinham condições financeiras, então a gente já vê de cara que está errado, criou engenhos, tal. Então a alternativa correta, pessoal, é a letra A, beleza? Então essa é uma questão muito maldosa, eu não considero a letra C errada. Agora a gente teria que entender o que ele queria dizer com isso daqui, então ficou uma coisa meio abstrata. Então entre a letra A e a letra C, com certeza a letra A é a mais correta. Então hoje em dia, tão importante quanto saber a matéria, pessoal, a gente tem que saber fazer a prova. Infelizmente a gente está lidando hoje com questões de prova muito difíceis. A disputa de candidatos ela é muito alta, então as bancas às vezes fazem esse tipo de coisa. Então já estou te alertando aqui, isso aqui já vai te dar um gap aí na hora de você fazer a prova, beleza? Então, essa é a letra que nós acabamos de fazer, a questão 5 dessa prova. Tem essa questão aqui que foi 6, né? A questão 6, deixa eu só baixar aqui o meu vídeo para a gente trabalhar também mais uma questão. Então ela vai dizer o seguinte, questão da UNAERP São Paulo, que eu também achei da internet, diz que vai afirmar o seguinte: em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Então a gente está falando do sistema de capitanias hereditárias.
Então, era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da... Então, vamos analisar como é que essa colonização se deu. A letra A vai dizer que a criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil. Errada. Letra B, criação do sistema de governo geral e câmaras municipais. Errada, porque como só as duas capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram, em 1548, deixa eu só corrigir, em 1548, o Brasil ele vai possuir um governo geral. O Brasil a coroa portuguesa vai tirar da iniciativa privada a efetiva colonização do Brasil, vai tomar para si a responsabilidade da coroa portuguesa e vai estabelecer no Brasil o governo geral em 1548 e não em 1534, beleza? Então essa alternativa está errada, a primeira também está errada. A letra C vai dizer criação das capitanias hereditárias. Corretíssimo, é o que a gente vê na matéria em relação a esse assunto. Né? A letra D é montagem do sistema colonial. Mas como que foi a montagem do sistema colonial, pessoal? Capitanias hereditárias. Então você vê como que essa questão aqui, é lógico, houve a montagem no sistema colonial. Né? Mas qual foi a colonização? Se deu através da capitanias hereditárias. Então não deixa dúvida de qual é a questão correta, que é a letra C. Então a letra D aqui está errada, não pelo sentido dela em si, mas qual que é a mais correta? Qual é a mais específica? A letra C. A letra D é muito abstrata. Letra E, criação e distribuição de Seis Marias. Houve sim a criação e distribuição de Seis Marias, mas quando a gente fala o modelo de sistema adotado no Brasil para efetiva colonização, foi a criação das capitanias hereditárias, em que o Brasil foi dividido em 15 lotes e a efetiva colonização foi entregue à iniciativa privada. Bom, pessoal, teve aí também mais uma questão, vamos para dentro aqui, mais uma questão de prova, ok? Porque a gente precisa fazer muitas questões de prova para a gente ir bem aí no nosso concurso. Uma questão do Mackenzie ali de 97 diz o seguinte, um texto aí extraído do Celso Furtado, né? Então diz o seguinte: contudo, tornava-se cada dia mais claro que se perderiam as terras americanas a menos que fosse realizado um esforço de monta para ocupá-las permanentemente. Esse esforço significava desviar recursos de empresas muito mais produtivas do Oriente. Então esse texto foi extraído de Celso Furtado. Então olha só, para que o Brasil não perdesse a posse do território, o Brasil tinha que explorar. Outras nações já estavam de olho no Brasil, né? Os franceses, os ingleses, os holandeses. Então muita gente estava de olho no território brasileiro. Então para que o Brasil não perdesse o território, ele tinha que ocupar. Beleza? Então aí tinha o princípio internacional do direito de posse, né? Que é o uti possidet, que diz que a posse do território é de quem ocupa. A posse do território é de quem usa, né? Um princípio do direito romano, tipo um uso capião dos dias atuais, que daria a posse do território aos portugueses, né? A quem tivesse a sua colônia e a ocupasse. Então esse esforço significava desviar recursos de empresas muito mais produtivas do Oriente, segundo Celso Furtado. Então, como assim, né? Significa desviar recursos de empresas, né? Havia o empreendimento, né? Agora empresa no sentido da palavra, como a gente usa no sentido moderno hoje, fica uma afirmativa meio esquisita, no mínimo, para dizer o mínimo, mas tudo bem. Então muito mais produtiva do Oriente, não era muito mais produtiva, era muito mais lucrativa, ok? Então para mim a forma como essa afirmativa está aqui nesse contexto de prova já é meio complicado, mas vamos lá. A gente sabe que ele está falando da ocupação do território, das capitanias hereditárias, como é que se deu esse processo. Então, para garantir sua presença em terras americanas e contornar os gastos elevados de uma colonização, o governo português introduziu o sistema de capitanias que transferia a particulares, a iniciativa privada, com certeza, em troca de privilégios e terras, as despesas da colonização. Então, letra A está correta. Vamos analisar as demais alternativas para ver se realmente a letra A é a alternativa que a gente vai definir como a alternativa correta aqui para essa questão. Então a correta. Letra B, a centralização administrativa através do governo geral. Errado porque, de início, pessoal, a gente tem a divisão entre a iniciativa privada e o governo geral só vai vir depois, ali em 1548. Então a alternativa B está errada. C, a imigração maciça de mão de obra livre? Não, mão de obra escrava.
Então a alternativa C também está errada. Letra D, a criação de um sistema administrativo totalmente original, baseado em feitorias que incrementaram o povoamento. Totalmente original, para mim, no meu ponto de vista, está errada bem aqui, porque já havia experiência do cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo, na Ilha da Madeira, em outras colônias portuguesas, né? Então eles trouxeram para o Brasil um sistema que eles já haviam adotado em outros lugares. Então dizer que foi totalmente original é um erro. A letra E vai dizer aqui, né, que o enfrentamento militar com as potências invasoras e a perda de consideráveis áreas coloniais. Então, para garantir sua presença em terras americanas e contra gastos elevados de uma colonização, o governo português introduziu o enfrentamento militar com as potências invasoras? Não, pessoal. Houve ali tentativas, né, de invadir os portos, por exemplo, que foram construídos aqui através das capitanias hereditárias, né? Houve tentativa de contrabando, tentativa de invasão no período colonial, com certeza houve, né? Mas para garantir a presença portuguesa nessas terras e contornar os gastos elevados, qual que é a questão certa? A implementação do sistema de capitanias hereditárias. Então a gente vê que essa alternativa aqui também está errada, beleza? A alternativa certa é a letra A. Bom, essa aí é mais uma questão de prova. E aí, pessoal, no próximo videoaula aí a gente continua aí com outros assuntos relacionados a tratados e limites do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha aí com algum amigo, alguém que você queira. É um parceiro teu aí que quer fazer, precisa desse conhecimento também. As aulas, pessoal, aqui são totalmente gratuitas. O e-book é opcional, se você quiser, tem na descrição do vídeo, é bem baratinho, tem todo o conteúdo, com certeza vale muito a pena. Tá lá em torno de R$17, pessoal. Um e-book completo com todo o material explicativo. Então tem as videoaulas, tem um material digital, você pode baixar, você pode imprimir e ter esse material sempre com você. Além disso, tem também o material de geografia do Brasil específico para concurso, que eu também estou disponibilizando no link na descrição, e depois também vou trazer aqui para o canal videoaulas de geografia do Brasil. Beleza? Então coloque aí nos seus comentários a sua opinião, o seu ponto de vista, né? O que você poderia acrescentar em relação a essas alternativas, essas questões, né? E aí, naquilo que eu puder e conseguir responder para vocês, eu posso gravar um novo vídeo, né? Ou responder aí a vocês na descrição, beleza? Então um forte abraço aí para vocês, a gente continua no próximo vídeo, até lá!